Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 662 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que não tinha semana melhor para gravar sobre frustrações e arrependimentos. Se eu começar a falar aqui, o ouvinte vai largar o podcast, chorar, vai desistir, vai pôr música triste. É isso aí. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Fabrício Battistoni, que vai me ensinar, doutor, qual é a diferença de burnout para depressão, ou se é tudo, né, uma coisa leva a outra. Enfim, porque a gente usa o podcast aqui pra gente aprender, né, amor? É claro. Pra fazer terapia também, a terapia, né? vai ser hoje aqui com o nosso doutor. Claro, e eu sou o Fabrício, que acabei de descobrir que eu quase sou irmão gêmeo do Paulinho. Olha só. A gente vai fazer a mesma idade e nascemos no mesmo mês. E estamos vivendo a mesma crise da meia-idade, né? Crise, meu A amor. própria. Crise. É crise da melhor idade. A gente já começa com essas coisas. Não é falar, né? Meia-idade, nem terceira idade. Né? É a melhor idade. Vamos falar sobre isso. Nosso tema aqui hoje vai ser um pouquinho sobre reestruturar a vida nessa fase da vida, ou na fase que você estiver. Sempre há tempo para um recomeço, aquela coisa de autoajuda aqui já de cara. Mas é porque a gente tava conversando com o Fabrício esses tempinhos atrás e a gente viu que ele passou por uma fase bem complexa, aprendeu muita coisa e a gente vai aprender com ele aqui hoje nesse episódio do podcastirmãos.com, muito especial, com o Fabrício, que depois da vinheta a gente vai contar pra vocês um pouquinho mais de quem ele é. podcastirmãos.com. Então, gente, pra quem não reconhece a voz ou o nome, Fabrício faz parte quase dos primórdios aqui do site irmãos.com. Ele estava com a gente quase no princípio, não no princípio, mas um pouquinho depois do princípio. Fabrício andou bastante com a gente, porque o podcastirmãos.com está fazendo 20 anos, mas o site tem mais tempo ainda. O site nasceu em 1998. Olha isso, E antes, até dos podcasts, a gente já tinha artigos aqui no nosso site. E nesses artigos, eu convidava amigos pra... A gente chamava de colunas, né? Eram as colunas de irmãos.com. Não era? Colunete era do Marcos Soares. Ah, tá. Tinha vários, eu não lembro todos os nomes. Mas eu sei que o Fabrício tinha uma coluna exclusiva dele. Como que era o nome da sua coluna, Fabrício? Você lembra? Era Segredo de Deus. Segredo de Deus, olha legal. isso. Tinha do Mário Machado, que Tinha escrevia o os Mário. poemas maravilhosos. Licença Poética. Era do Mário. O Tuta tinha também uma coluna, a gente tinha uma de adolescentes. Então era um tempo que, né, a gente estava investindo em conteúdos de textos, né? Não tinha vídeo, né? O povo não via vídeo na internet. Não existia vídeo, não. E esses artigos... Não, eu tô falando, como não tinha vídeo na internet, a gente investia em artigo. Olha só, eu nem existia nessa época. Né? Mas já, como a gente é né? Investia em texto, em arquivo. O pessoal lia muito, nem que seja pra ler texto. Não, né? porque quando a internet nasceu, a ideia era muito transpor para o digital o que era analógico. Então você entrava num site de um jornal impresso, você tinha quase que escaneado o jornal impresso na tela lá pra você ver algumas matérias lá e tal. Então a gente foi modernizando isso, transformando em artigos, sendo encontrado pelo Google, que na verdade Irmãos.com nasceu antes do Google, pra você ter uma ideia. Eu cadastrei Irmãos.com no KD, no Yahoo da época. Mas ó, eu vou confessar que tinha duas coisas que era sucesso, Irmãos.com. E desculpa, Fabrício, não era só coluna. Era a Bíblia. A Bíblia Online. A Bíblia Online. Muita gente conheceu o Irmãos.com por causa da Bíblia Online. Muita gente. A Bíblia Online era muito acessada. Não existia YouVersion, nada disso naquela época. Não tinha aplicativo de Bíblia na época, não. Hoje faz até imagem, tem até devocional em vídeo, a Bíblia. E também o outro que fazia muito sucesso tinha um dicionário de nomes. Dicionário Tinha de mesmo, nomes. Eu fiquei, meu Deus, até hoje eu fiquei. Aí a gente pode fazer o Gênesis do Irmãos.com. Você pode falar assim, no princípio era o HTML, e o HTML estava com o Paulinho decifrava o HTML. Hoje o HTML encarnou-se e eu sei lá que linguagem está usando. Hoje é o WordPress, a gente tá no WordPress, que faz tudo pela gente. Mas nesses primórdios de Irmãos.com, o Fabrício começou a acessar o site e a gente começou a se falar. E ele começou a contribuir com alguns textos, falar o que eu escrevi aqui, o que você acha e tal. Eu falei, legal, vamos publicar. Criamos a coluna e esses textos estão todos ainda em Irmãos.com. Se você procurar pelo nome do Fabrício Battistoni, esses artigos estão todos lá, não estão
estão mais como Segredo de Deus, só estão como artigos de irmãos.com. E a partir de então a gente começou a se conversar muito, relacionamento. A gente começou então em 2006, né, há 20 anos, com a ideia do podcast. E gravamos o primeiro episódio com o Walter Gonçalves, que há 2 anos a gente chamou ele de volta pra gravar com a gente, um comeback, assim, ele contar o que aconteceu nesses últimos 18 anos, foi uma atualização da vida dele, e a gente lançou esse episódio. O Fabrício falou: nossa, eu gostei muito desse negócio de podcast. Que tal se eu lesse pra você um texto muito bom que eu achei do reverendo Elben César? Pra você utilizar legal. como episódio do podcast. Cara, e esse foi o segundo episódio do podcast. Fabrício Battistoni lendo o texto do reverendo Elben César chamado Apocalipsário. Apocalipsário. Então quem maratonou o podcast irmãos.com vai lembrar que em algum momento teve uma coisa muito esquisita assim, no podcast. Alguém lendo um texto do nada no segundo episódio. Mas é bonitinho, gente. Olha, Porque- a minha voz é a mesma, meus cabelos já não são a mesma coisa. Não, e é muito louco, porque assim, a gente tava descobrindo o que era podcast. A gente fez o primeiro uma entrevista super formal, assim, com as limitações técnicas que a gente tinha. E agora, pra onde a gente vai? Vamos testar um texto e tal. Ah, não deu muito certo o negócio de texto, não. Vamos tentar uma conversa. Aí a gente começou essa conversa mais descolada e foi desenvolvendo até chegar, enfim, no que a gente tem hoje, né? Eu tô rindo do bom dia, boa tarde, boa noite. Era a nossa vinheta na época. Ai, amado. Tem muita gente que tem essa ideia ruim até hoje, viu? Eu já E ouvi. começa podcast com isso, Eu né? já ouvi isso. É É. ruim, tá, gente? A gente já passou por ela. E o Fabrício continuou andando com a gente fez os encontros do podcast, os encontros irmãos.com, né, que em Campinas a gente fez, o Fabrício esteve com a gente, foi um dos pregadores, né, acho que do primeiro encontro, o do segundo, não lembro, o Fabrício esteve com a gente, foi no segundo, foi lá no Betel, verdade, no acampamento Betel, ele tava lá com a Foi gente. legal. Cara, muitas aventuras juntos, gravou algumas vezes com a gente, só que a última vez que o Fabrício gravou com a gente foi o episódio foi ao ar no dia 16 de março de 2015, quase ontem, né, logo Olha ali, assim, faz pouquíssimo isso. tempo, né, 11 anos só que a gente Gente, as crianças de 2015 já mexem no celular. já olha. mexe no celular, em 2015 ele já mexeu no celular. As crianças de 2015 Olha já estão quase isso. namorando já, né. Não estão, não. De jeito nenhum. Pode parar. Vai demorar, inclusive. O Fabrício até atendeu nossos filhos. O Fabrício é pediatra, né? Então nós levamos ele, fez lá É verdade. as medidas, colocou as medidas dos bebês naquele software de bruxaria lá que diz o tamanho que eles vão ficar quando Olha aí, adultos. Fabrício, você não errou, não. Você Ó. falou que o nosso filho ia ser alto e é alto. Oh, tá quase o meu tamanho Porra. já. É. Isso é um algoritmo. Né? Enfim, mas perdemos um pouco o contato, voltamos a retomar agora e foi muito legal porque tem toda essa história em comemoração aos 20 anos de irmãos.com que a gente completa agora em março. E trouxemos o Fabrício aqui porque depois desse episódio de depressão, muitas coisas aconteceram e o Fabrício naquela época falou sobre depressão do lado de fora, né? Ele falou, verdade. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. É. Agora, né? Os olhos te Própria. Sim. E aconteceu muita coisa nesse tempo que envolve algumas dificuldades, muitas dificuldades, muitas mudanças na vida e muitos questionamentos e reavaliações da vida. A gente quer conversar sobre isso, colocar um pouquinho da nossa história aqui também, pra gente falar, fazer essa terapia em grupo aqui, entre nós três e com nossos ouvintes também. Eu Sim, prometo que não vai ser um episódio pra baixo, a gente vai tentar não ser um episódio pra baixo, porque vai terminar com Se esperança. for, eu saio, tá? Então, apaga né, a luz, chega, né? né? Não, inclusive a gente vai perceber ao longo do programa que eu acho que muita gente vai se identificar, sabe? Claro, Porque é o lógico. tipo de um assunto que quase poucas pessoas sentam pra conversar de uma forma até saudável, às vezes a conversa de uma forma muito pra baixo, muito desanimadora, fica até mais patológica, né, do que é o negócio. E aí, muita gente não conversa sobre isso. Então, vocês vão perceber que vocês vão se identificar com muitos pontos com a gente, mas que vai ser uma conversa boa. Vai ser uma conversa revigorante, como é que é? Esperamos. O termo que ele falou, que é vai virar a vida? Como é que Vai é? virar, reavaliar. Não, qual que é a palavra? Eu já esqueci. Redirecionar, Redirecionar. Olha, esse é o- reavaliar.
Gostei. É muito Vamos- interessante. Correção de rota. Correção de rota. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Ah lá, Pode ser. bota depois uma coisa do outro, recalculando. GPS. Mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é que é na Espanha, recalculando? Ah, deve ser igual, mas a gente não usa Acho o, que não- o não usa, Waze não. com, Com com som. som. E quando tava em inglês, então, calculated rota. Era... Mas aí, Fabrício, só a gente falou até agora, quero te deixar contar um pouquinho desse lado aí. Fabrício mora em Campinas, né? Trabalhando muito, atendendo bastante na área de saúde, envolvido com muita coisa, servindo na igreja também, né? E sempre muito envolvido com a igreja. Enfim, o que você tem pra comentar com a gente aí desse trajeto? Eu vim parar em Campinas de paraquedas, cara. Esse é de Juiz de Eu Fora, né? fiz Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, fiz pediatria na Federal de Juiz de Fora e falei, não, meu sonho é tratar câncer infantil. Aí fiz a prova para residência aqui no Boldrini, em Campinas, e vim para cá. De mala e cuia, eu, a Samila não tinha bolsa, ela estava terminando o doutorado. A gente veio, na cara, na coragem. No meio do caminho, eu meio que adoeci. Não era uma depressão, mas eu não consegui continuar e terminar a oncologia. Eu falei, poxa, eu já tenho uma residência, deixa eu ser o melhor pediatra que eu puder ser, ponto. Descobri que os contra-cheques eram mais ou menos igual, então não ia fazer muita diferença. Eu ia ganhar mais ou menos mesmo tanto. E virei pediatra, tranquilo. Por um tempo eu trabalhei em Jundiaí, eu ia e voltava, 5 anos, até o nascimento da Lorena. Eu falei, opa, não dá para viajar mais. E num passo de fé, assim, sem um tostão no bolso, eu aluguei uma sala numa clínica no Shopping Dom Pedro, que para quem não conhece é o maior shopping da região. Era da América Latina, acho que já não é mais, né? Não, era o maior shopping térreo da América Latina quando foi lançado, eu lembro disso. É muito grande. Uma clínica imensa e eu aluguei uma sala sem ter um paciente na carteira de paciente. Uau! Lá que a gente Foi foi, por fé. inclusive, levar os meninos pra E serem foi atendidos. lá que vocês foram. E eu entrei na Unimed sem o dinheiro para pagar a taxa de cooperação e eles dividiram para mim 2 anos para eu pagar. Eu consegui pagar em 3 meses. Olha que beleza. Em 3 meses eu já tinha conseguido pagar tudo e fiquei nessa clínica, uma clínica maravilhosa. A Samila, coincidentemente, passou como professora doutora da USP, só que lá na Zona Lost, lá em Hermelino Matarazzo. Nossa! Ela ia a São Paulo 3, 4 vezes por semana, voltava, mas foi chegando um momento que ela começou a afundar, e chegou na pandemia, afundou de vez, e eu falei com ela, como um bom marido que cresceu na igreja, eu matei no peito a bola, falei assim, pede exoneração que o que eu ganho sustenta a gente. Isso na pandemia. Uau! Ela pediu exoneração e tudo que eu planejei na pandemia, renegociar a dívida do meu apartamento, que eu pagava prestação, tudo deu certo. Então, pandemia não me deu problema. Inclusive, Samila pediu as contas da USP. No pós-pandemia, que começou a abrir as coisas, no dia 1º de março de 23, eu recebo um e-mail de 2 linhas. A clínica foi à falência, você tem 30 dias para entregar pai. a sala. Sai o abestado aqui que não conhece nada dentro de Campinas procurando uma sala para alugar. Eu tinha que dar calção, eu tinha que fazer um monte de coisa, etc. E eu perdi mais de 50% do meu movimento, porque o Shopping Dom Pedro tinha um terminal de ônibus. Ah, é verdade. Cara, eu perdi 50% do movimento, os gastos que os meus aumentaram pra caramba. E chegou um momento que num dos aconselhamentos com o pastor Agreste, e ele falou assim, você precisa conversar com alguém para te ajudar na finança. Você não está dando conta. Você tem uma entrada, mas não está dando conta. E uma irmã muito maravilhosa lá na igreja, num ministério que eu nunca tinha visto, que ajuda pessoas a organizar a vida financeira. Ela foi no meu consultório, lá novo, já lá no Cambuí, sentou comigo com a planilha de Excel. Olha que legal. Você vai colocar aqui até o cafezinho que você paga. Vamos lá. Tá vazando dinheiro aqui, vazando dinheiro ali, vazando aqui. Fomos enxugando. Depois de enxugar tudo, ela falou assim, não tem mais onde enxugar não, você vai ter que vender seu apartamento. Uia! Caramba, que paulada.
Eu tinha comprado um apartamento no Taquaral, muito bom, quase 200 metros quadrados. Botei o apartamento à venda e quem disse que você vende um apartamento de 200 metros quadrados no Taquaral? Não, Pelo não valor que vendi. vale, né? Sim. Aí começamos a orar, pedir a Deus, e sempre na dependência de Deus, até que a Samila desceu na garagem, encontrou uma vizinha, falou: Menina, você não sabe quem está querendo comprar um apartamento? Eu falei: tem uma cliente minha que tem uma casa, e ela falou que queria mudar para o apartamento, e me deu o telefone da moça. A Samila ligou para ela, era uma pediatra, professora da PUC, indo para aposentadoria, o marido engenheiro da prefeitura, e eles tinham uma casa muito grande, os filhos já tinham saído de casa, e eles queriam fazer uma permuta, uma troca. E eu falei assim: olha, mas minha casa tem uma dívida para eu pagar, ainda que ela é financiada. E aí eu pedi a diferença e tal. Ele falou: nós vamos quitar o seu apartamento, Olha isso, caramba. e nós trocamos. Aí, gente, isso foi um alívio, assim, de olhar e falar: Senhor, muito obrigado. Eu estou numa casa hoje que é velha, precisa de reformas e etc. Mas eu olho, eu não tenho débito imobiliário. Uau, isso é bom demais. O tempo inteiro passando por aconselhamento com o pastor, de tempos em tempos ele chamava, entrava em contato, até que um dia ele chamou eu e a Samila. Falei: Ipa, quando chama os dois assim é porque a coisa vai ficar feia. É, e conversando com a gente e tal, a gente contou da mudança da casa, das bênçãos de Deus, como Deus cuidou da gente e tudo mais. E ele olhou para mim e falou: Fabrício, você segurou o rojão demais. Você matou muita bola no peito. Então, eu sugiro que você procure uma ajuda profissional antes de você cair. Ele já estava vendo algumas coisas, então, né? Você até então ainda não tinha caído em si de que precisava, Eu não né? tinha visto nada. Na verdade, eu estava driblando os 11, estava botando a bola do gol e ainda mexendo no goleiro um pouquinho para poder bater na gaveta. E eu achava que eu estava dando conta. Um mês depois, estava no psiquiatra, diagnosticado com um quadro de depressão reativa, né? A uma série de eventos ruins que me aconteceram. E aí eu fui para tratar com um psiquiatra, com um psicólogo, mantive as minhas conversas pastorais que foram muito boas para mim e é um negócio que eu aconselho bastante, mas assim, eu senti o que eu sabia só na teoria, aquilo que eu falei no último podcast. Olha, o que caracteriza a depressão é isso, isso, isso. O manual DSM fala isso, 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 faz isso, 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 mas quando você sente é diferente. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia. A única coisa que eu conseguia quando eu faço meu momento devocional, porque eu começo a atender às 8, eu sempre chego no consultório às 7. Isso tem 23 anos de formato que eu faço isso. Legal. Então eu chego uma hora mais cedo pro devocional. O que eu vou orar? Eu não quero orar a Deus. Eu não estou com vontade de falar com o Senhor, não. Eu estou com raiva. Mas eu preciso falar com o Senhor. E a única coisa que eu conseguia orar era o Salmo 23. E eu repetia. E tinha dia que eu parava no meio. Porque eu estava falando assim: tem água tranquila nenhuma, não. Eu estou sentindo tudo azedo. É. Não tem pasto verdinho, não. Estou vendo tudo seco aqui na minha frente. Aí eu parava de Eu orar. falo que a tua vara e cajado me consola, eu não tô me sentindo consolada. Não, mas eu sentia só as varadas. Sim. A vara, sim, né? As varadas E eu o Vale sentia. da Sombra da Morte, né? E o Vale da Sombra da Morte, né? E aí, assim, graças a Deus, medicação foi fazendo efeito, tratamento foi fazendo efeito. Esse tratamento durou aí 2 anos e meio, agora 2026, no finalzinho, acabou o tratamento. E eu decidi transformar isso num livro. Então eu peguei a oração, a única oração que eu conseguia fazer, que era o Senhor meu pastor, e decidi olhar para ela como se fosse uma trajetória de vida. Porque através disso eu poderia ajudar outras pessoas. Não mais como um teórico, mas como um prático, né? Você vê um salmo que começa com aquele Deus Papai Noel, né? Que me dá tudo, porque ele é todo poderoso, me leva para pastar, beber aguinha, ele escolhe o lugar mais bonitinho para eu ir, ele na pandemia cuidou de mim perfeitamente,
mas ele não quer que eu fique na infância a vida inteira. Eu sou pediatra, eu tenho que conduzir meus pacientes para a maturidade, né? Ele quer me entregar lá no fundo, maduro. Uhum. Então, para ir para a maturidade, eu tenho que sair da ideia do Deus isto, de acordo com Martin Buber, né, que é um filósofo judeu, para o Deus tu. E aí é onde existe a mudança de pronome chave no Salmo 23. Porque tu estás comigo. E para quem lê no hebraico, que não tem as divisões igual ao nosso, porque tu estás comigo é o refrão. Então, quando eles cantavam o Salmo 23, eles repetiam essa frase várias vezes. Porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Tu é proximidade, né? Até então ele falava dele. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele e tal. Mas quando você chama Deus de tu, você chega pertinho dele. A coisa muda, a relação muda. E isso mudou a minha vida, entendeu? Essa forma de falar, Senhor, eu não preciso te ver para saber que o Senhor está do meu lado. Porque eu estou no vale, mas quem me trouxe até o vale foi o Senhor. O Salmo não fala que a ovelha se perdeu. Fala que entrou, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte. Se ele entrou no vale, foi porque ele entrou seguindo o pastor. O problema é que quando no vale você não enxerga nada. E quando você não enxerga nada, te sobra o quê? Audição, tato, outros sentidos que a gente às vezes não aguça. E a partir daí eu fui construindo esse livro, caminhando com o que as pessoas têm que fazer para a maturidade, né? Sair dessa ideia de uma fragilidade, de um Deus que te dá tudo para a mãozinha, para um Deus que te põe na mesa, junto com quem normalmente é o seu adversário, e não é mesa com cadeira igual a nossa, é mesa que senta no chão, então não é mesa de vingança, é mesa de refeição mesmo. E ali ele te convida para fazer um negócio que só gente madura faz, que é conversar com quem algum dia foi seu adversário. E se curar de dentro para fora, né? Porque o que eu vejo, assim, eu achei muito interessante alguns pontos que você colocou aqui, inclusive no livro, essa questão os outros sentidos vai se aguçar, e aí é nessa hora que a gente tem que estar preparado para saber o que a gente vai ouvir, o que é aquilo que realmente vai tocar na vida e o que é aquilo que realmente vai conseguir transformar nosso coração de dentro para fora, aonde a gente vai se curar. Porque realmente a gente, como ser humano, tem muitas dificuldades de entender a nossa fragilidade. Igual você falou, né? Que tava batendo escanteio e empurrando o goleiro, fazendo tudo isso. E achava que tava tudo bem. E a gente tem essa dificuldade de parar e entender as nossas fragilidades, de saber onde que eu tô vulnerável e que eu tô dando brecha pra minha vulnerabilidade e que tá tudo bem ser vulnerável, mas muitas vezes a gente não quer abrir, a gente não quer mostrar. E aí a gente só quer ouvir aquelas palavras, aquelas coisas que nos colocam pra cima. Não, isso é uma fase, isso vai passar, não fica assim e tal. E eu achei tão interessante que muitas vezes quando a gente tá em contato com uma pessoa que tá no Vale da Sombra da Morte, de que você não tem que falar pra ela que vai passar, acabou, vai passar, fica tranquilo, isso é só uma fase, mas é de entender de que ela tá no Vale da Sombra da Morte e ouvir, né, igual você falou, do outro sentido, sabe? De essa coisa de sempre jogar pra cima a pessoa que tá no Vale da Sombra da Morte. Eu até queria ouvir de você sobre isso. Eu acredito que às vezes faz até mais mal do que bem, não é? Olha como é que é interessante. Tem um projeto de uma senhora já falecida, assistente social, Naomi Feil, nos Estados Unidos. Ela desenvolveu uma técnica de psicologia para tratar idosos com demência. Então, a terapia dela chama terapia de validação. Primeira coisa, não desfaça do sentimento que a pessoa está tendo. Se ele está triste, não fala assim, isso não é nada, bobo. Isso não. Você está triste mesmo. E o que eu posso fazer para te acompanhar nessa tristeza? Como que eu posso estar do seu lado? Você não pode fazer nada. Então eu vou sentar aqui e vou ficar quietinha. Então ela senta e fica quietinha. Tem um vídeo dela maravilhoso, dela com uma senhora com Alzheimer bem avançado, toda fechada assim. E ela vai se aproximando dessa senhora, ela é negra, de um bairro segregado, já é bem idosa, então ela pegou o período da segregação, e ela começa a pegar na mão dela e fala assim,
você tá triste, não é? Aí vê a lágrima, porque a mulher não é Ai, verbal que mais. E ela chora. A senhora que é a mãe da senhora, não tem saudade? Aí a outra lágrima caía. E ela começava a contar a história que ela não sabia, mas ela imaginou de uma mulher negra vivendo nos Estados Unidos e tal. E quando a mulher finalmente ela abriu a mão, ela começou a fazer assim, com uma música de gospel. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. E ela foi cantando e mudando o ritmo. Yes, Jesus loves me. Yes. Nisso a senhora pegou a mão e foi para a mão dela, batendo no ritmo, sem ser verbal. Aquela mulher que estava assim, ela abriu a mão e começou a fazer ritmo. Depois de 3, 4 encontros, volta o vídeo e ela volta na mesma música. Yes, Jesus loves me. Ela olha assim para a senhora, ela faz The Bible tells me so. Olha, que Ai, linda. que bonito. Cara, isso é terapia de validação, é você dizer para a pessoa, olha, tá doendo de verdade, não negue a dor, aceite a sua dor, mas aceite também que essa dor pode ser tratada, você não precisa passar por isso sozinho, né? A ideia é essa. Pode ser que eu não consiga tirar o seu sofrimento, sua dor. É igual no Enem com cólica. Você pode dar o remédio que você quiser, que não tem nenhum Fuxicória. que é eficaz, cientificamente para cólica. Aí as benditas da mãe falam assim, mas eu não posso fazer nada. Eu falo, claro que você pode. Quando você não tem um remédio para uma doença, sabe qual que é o melhor remédio? É você. Uhum. Porque imagina você ter um neném sofrendo. Ele tem duas opções. Ou ele sofre sozinho ou ele sofre com a mãe dele. Então pega esse neném que está sofrendo, que você não tem um remédio para dar para ele, vai para dentro do seu quarto, tira a roupa, pele com pele. Esses bebês se acalmam. A coisa E não aprende a passa, lutar junto, né? mas o desespero melhora. Então, a ideia de que o sofrimento, ele precisa ser compartilhado e quem guarda o sofrimento para si sofre mais ainda. E você precisou de alguém de fora pra notar a sua situação, né? Porque você falou que você tava lá e tentando bater o escanteio, cabecear e defender ainda ao mesmo tempo e achando que era só correr o suficiente que você chegaria lá, né? E veio alguém de fora e falou, cara, você não tá bem, precisa de ajuda, né? Isso foi fundamental, cara. Foram 2 pastores que eu tenho muita gratidão, o Ricardo Agreste, o pastor Hugo. Teve outros pastores também que conversaram comigo. Aquela questão de um pastoreio que não é um pastoreio de púlpito. Pastoreio, na minha opinião, particularmente, ele acontece segunda a sábado. É você descobrir quem está passando aperto, quem está no perrengue de um, no perrengue de outro, sabe? E nisso eu fui muito bem assessorado, porque os meus pastores tiveram muito cuidado, muito zelo em saber que eu não estava bem e que eu precisava de ser acolhido. Isso para mim, eu não tenho como nem agradecer, tanto que eu pedi os dois, um para escrever a contracapa do livro e outro prefácio, sabendo que os dois têm muita coisa para fazer, mas eles aceitaram, graças a Deus. Mas fala, Fabrício, que livro é esse que você lançou por conta própria? Está disponível para as pessoas que quiserem ver esse seu trabalho de conclusão de sofrimento aí? Gente do seu trabalho de conclusão de sofrimento. Não, tem que ser TCC, amor. TCS não. TCC você faz quando você faz curso superior. Eu fiz um trabalho de conclusão de De tratamento. tratamento, TCT. A minha ideia era assim, aí é no meu psiquismo que funciona. Eu preciso fechar, eu preciso concluir essa etapa da minha vida. Então, nada melhor do que eu escrever isso para ajudar outras pessoas, para me dar uma abertura de olhar para frente. Porque senão eu caio numa outra armadilha, que é a armadilha da ruminação, que é a pessoa que passou pela depressão, foi tratado, mas ele passa o resto da vida contando a história da depressão dele. Então é aquela pessoa que não dá testemunho na igreja, ele dá testemunho. Dá testemunho. Porque toda vez que pede para dar o testemunho, ele conta a mesma história, porque a vida dele não seguiu para frente, parou ali. Então eu queria que a minha vida seguisse em frente. Então eu fiz esse livro, publiquei ele pela Amazon, que a Amazon me dá o ISBN gratuito, eu não teria que pagar, e mandei imprimir algumas cópias, mandei imprimir 500 cópias físicas. E que
eu estou vendendo no consultório e criei um formulário no meu site, que depois eu passo o link para vocês colocam, a pessoa preenche o formulário e eu envio pelo correio, não tem problema nenhum. E para que a pessoa não leia, assim, como se você estivesse deglutindo um livro, 116 páginas, já acabei. Eu adotei uma estratégia, eu fiz uma playlist no Spotify e no Deezer. Olha que legal, que ideia boa. A ideia é, você não pode ler o livro de uma vez. Então você tem que ler 1 ou 2 capítulos e parar e vai ouvir 1 ou 2 músicas lá na playlist que tem a ver com aquele capítulo. E depois você dá uma continuidade, lê mais um pouquinho. Senão a gente perde a ideia do mastigar, né? No ruminar a palavra de Deus, né? É o Salmo 1º, é aquele que medita na lei de dia e de noite, é ruminar. É isso daí. Então a ideia do livro é essa. E ó, gente, a ideia do livro não é para você se autodiagnosticar. Isso é muito importante deixar claro aqui também. E mesmo porque assim, o livro... É bem importante a gente deixar claro que a gente não está falando no papel de terapeutas aqui, né? Sim. Nenhum de nós é. Nós passamos por processos parecidos e tivemos nossas dificuldades e fomos atendidos por profissionais, né? Então o Fabrício está contando a experiência dele, de alguém que passou por isso e que está reavaliando a rota nesse momento, né? Sim, não, porque o livro começa falando sobre a depressão, né? O que é uma depressão, e você se pergunta sobre depressão e tal. E assim, é ótimo quando você começa a dar luz para os seus sentimentos e você começa a avaliar a sua vida, você começa a nomear tudo que você está sentindo, mas o diagnóstico mesmo, o acompanhamento é muito importante ter um profissional junto para te avaliar, porque igual o Fabrício falou aqui da experiência dele também, é um guarda-chuva de profissionais que trabalham junto com você. Então tem terapia mental, tem terapia medicinal, de pastilha, de comprimido, tem conversas pastorais, tem toda como é que chama isso? Uma junta médica, uma junta... De Enfim, profissionais. é um gabinete de profissionais. Multiprofissional, não tem jeito. Exato, não é achando assim, eu estou triste, eu preciso saber se eu estou com depressão, então eu vou comprar o livro do Fabrício para poder me diagnosticar. Não, isso é um primeiro passo, é uma luz para você se abrir. Isso é muito bom, né, Fabrício? Tem uma coisa que eu queria colocar, até como paciente, que as pessoas às vezes querem fazer a pergunta: com quanta tristeza se faz uma depressão? Como se fosse necessário você fazer um score. Que horas que eu começo a tomar remédio, doutor? Se você atinge esse score, você começa a tomar o remédio X. Se o score piora, a faixa vai ficando cada vez mais preta, né? Então, não é isso. Todo mundo, cara, pode ter sintomas de tristeza, imotivada. Nem por isso vai estar deprimido. Exatamente, não necessariamente configura uma depressão, né? É verdade. E é para isso que você tem que ter alguém de fora para te olhar e, de preferência, alguém que não seja seu parente, não seja alguém que mora na tua casa, porque essa pessoa tem um viés na hora de te olhar, ele vai te olhar de uma forma um pouquinho diferente. Então tem que ser um pastor, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. O que a Adri falou é sensacional. Se você joga no chat GPT sintomas, vários sintomas, tristeza, sentimento de menos-valia, não sei o quê, e de cara só falta ele assinar a receita para você pegar o remédio. O resto ele já te entrega. Mas você viu que eles estão tomando umas medidas com relação a isso, né? Acho que é o chat GPT que ele não está mais admitindo fazer atendimentos médicos ou até psicológicos, psiquiátricos, porque sempre encaminha de alguma maneira para busca de profissionais, né? Ao mesmo tempo, também estão tentando produzir um paralelo que vai servir só para isso. Então, assim, eles lavam as mãos de um lado, mas daí vão querer se comprometer e ganhar dinheiro do outro. É mesmo? Né? Nossa. Mas enfim, é um tema que está sendo discutido e evoluindo e tal, mas tem muitas ciladas por aí. Pode até cair em testes de depressão nas redes sociais aí para saber se você tem ou não, por pessoas inconsequentes. Dá uma raiva, você faz teste, aí você tem que pagar para receber o resultado do teste primeiro. Não, de depressão eu não fiz, gente, mas eu já fiz teste de QI, por quê? Gastou meia hora respondendo perguntas, você quer o resultado? Cara,
só uma Pague curiosidade. tanto que chega no seu celular. Assine, né? Por não sei quanto. Pois é, eu fiz teste de TI e fiz teste de TDAH. Tá errado, tá, ouvinte? Eu já tô Não façam. Procurem profissionais. Tem que procurar um profissional. Não, e assim, e isso que o Fabrício falou é muito importante, porque é muito... Claro que é importante você se abrir, você se conhecer, você tentar saber se você tá num processo depressivo. Mas entender que o ser humano, ele é uma roda de emoções. Gente, tem muita. E as emoções, elas não são igual no Divertidamente, que só existe aquelas lá emoções. Se bem que o Divertidamente 2 abriu mais emoção aí, né? Mas são muitas emoções, muitas. Como assim, já o diria ser humano... o grande rei, né? E eu costumo falar muito isso aqui em casa, até pros meninos, né? Quando eles estão tristes, de validar o sentimento de tristeza deles, mas saber de que a tristeza faz parte do ser humano, né? E a tristeza tá lá e ela faz parte do ser humano. Outro dia eu tava lendo Annie with Annie, eu sempre falo Annie with Annie por causa da série, mas não é. Annie de Green Gables, que é uma série de livros mó bonitinha, mó fofinha, a gente aprende bastante coisa com ela. E ela fala sobre isso também, né? O livro fala sobre isso também, de que você só reconhece a alegria quando você tem a tristeza, senão você não reconhece isso. Livro mais antigo que Divertidamente aí, hein? Olha só. Eu sei que muita gente aprendeu com o filme da Disney, mas... E é importante saber, né? Que existem essas rodas de emoções. Um alertazinho também, Adri, sobre isso, essa ideia do perigo da autodiagnóstico, mas também a existência de instrumentos que você mesmo pode triar para ver se você pode ser que você tenha alguma coisa. E existem bons instrumentos de triagem. E aí isso acaba ganhando alguns nomes por aí, que no fim das contas tem mais ou menos o mesmo significado. Então hoje a gente tem a descrição da síndrome de burnout, que é praticamente exatamente igual à síndrome Mommy Blues, que também é exatamente igual ao Baby Blues. Vou descrever o Mommy Blues e o Baby Blues, que vocês vão entender o burnout. A mulher, logo depois do parto, nos 40 primeiros dias, ela tem uma oscilação de hormônios muito grande. Isso mexe muito com as emoções. E por volta, entre 30 e 40 dias, isso atinge um tsunami. E a mulher começa a ter sentimentos de menos-valia, de que ela vai ser incapaz de cuidar daquela criança, que tá tudo ruim. Por que eu fui ter filho? Por que eu não comprei um reborn? Porque o reborn você instala o chip que você quiser, né? Mas a pessoa resolveu comprar um newborn, né? Então isso já vem com o sistema operacional. Esse sentimento está no limiar entre a saúde mental e a depressão. Está na fronteira. Então, eu ensino normalmente as mães na primeira consulta do bebezinho a elas reconhecerem o Mommy Blues, o Baby Blues, para elas pedirem ajuda antes do leite derramar. Porque senão daqui a pouco elas estão tomando antidepressivo no psiquiatra. E se elas reconhecem antes e pedem ajuda antes, talvez elas não evoluam posteriormente. Porque eu estou validando o sentimento delas, eu estou dizendo, isso acontece, sim, vai acontecer, eu estou do seu lado aqui, mas se você não me pedir ajuda, eu não vou adivinhar, né? Então, evitar o autodiagnóstico, mas ao mesmo tempo entender que existem instrumentos que você pode fazer algo super prazeroso, mas você fez tanto aquilo, que chegou a hora que você não aguenta fazer mais. Você fala, pô, perdi o prazer do meu ofício que eu tanto amo? Não, você está com burnout, meu amigo, você esgotou a sua capacidade física, é a perda do prazer em fazer algo que você ama. Então, peça ajuda. O autodiagnóstico é perigoso, mas existem os sinais de alerta, né? As bandeiras vermelhas que vão levantando pra você ficar de olho. Peraí, né? Tá estranho isso. É isso aí. Vou buscar ajuda, não vou fazer um teste no Facebook, né? A menos que você tenha dinheirinho pra pagar depois. Pra ver o resultado. Porque, olha, vamos combinar que tá surgindo é muito termo, né, de antigo. Que tem muitos oportunistas aí, né? Se você acha que tá com depressão, faz teste isso aqui. Se você acha que você tem TDAH, faz teste nisso aqui. Aí surge um aplicativo pra você melhorar seu humor. Um aplicativo pra você. Você não precisa de remédio, é só você baixar esse aplicativo e fazer essa rotina que você vai ver que você vai melhorar. E aí aplicativo e tem muita gente ganhando dinheiro com isso, sabe? A palavra da moda agora é a dopamina, né, cara? O que aparece de coisa pra mim, eu não sei se é porque eu caí nessa bolha, mas toda hora tá em busca de dopamina, tá baixa a serotonina, não sei das quantas lá, e fica sugerindo coisas lá, eu nem vejo direito que eu vou passando. É por causa da idade, meu pode ser por causa da idade. Você deve ter pesquisado com a idade. Cara, sabe o que tem aparecido muito pra mim? Coisa de... Cuidado, amor, que você
Não. É por causa da idade, né? Aí é umas propagandas de Tai Chi Chuan. Ah, bom. É, Sei que... só que meu irmão, é um coroa que você entra e faz assim na cadeira. Não, E fica todo maromba. tem esses de cadeira, que faz exercício na cadeira, mas tem uns de inteligência artificial, que tipo o cara gravando um podcast, ele falando, ou a filha falando, meu pai, depois que começou a fazer Tai Chi Chuan, aí começa a mostrar você vê essas coisas, cara, é coisa eu nunca vi. Amor, você tem que mostrar isso pra aí mim, o cara por todo favor. sarado assim, né, todo fortão e tal, aí foram não sei quantas semanas de Tai Chi Chuan no programa, não sei das quantas lá e tal, mas tudo inteligência artificial, sabe? De boa. Você termina um processo igual eu fiz, aí a Samila me apresentou. Eu nunca fui roqueiro, gente, nunca fui do rock, mas a Samila é do rock. Então a Samila curte a banda Resgate. Numa das músicas chama Lenha Pra Queimar. Ela me apresentou essa música, gente, eu não sou roqueiro, depois vocês pegam e escutam na plataforma que vocês quiserem, mas a última versão do refrão é assim, ó: os velhos cantam, os velhos gritam, os velhos sonham acordados, pisa no overdrive para comemorar, porque eles são roqueiros. Overdrive é a pedaleira, né, de distorção. Que essa velharia ainda tem lenha para queimar. E eu descobri que eu também tenho lenha para queimar. Que legal, Que legal. Quando eu lancei o livro, uma pessoa virou para mim e falou assim: e aí, já tá preparado para lançar o próximo livro? Não. Calma, gente, tem que desfrutar primeiro do primeiro livro. Eu não do sei processo. se é isso que Deus quer para mim. Eu não sei se é isso que Deus quer para mim. Se Deus quiser me dar um livro na minha vida inteira, joia. Mas eu posso estar aberto, por exemplo, ao que eu estou me propondo fazer agora, uma mentoria para rever a minha vida, rever a minha carreira. Eu não tenho mais nada para provar para ninguém. Assim, não tem ninguém para me julgar. Eu tenho mais de 20 anos de ofício. Eu tenho que pensar que a minha filha está fazendo 15 anos daqui 2 meses e que daqui a pouco o meu ninho vai estar vazio. Então, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vai ser diferente. Então, assim, quem congela no tempo, eu cheguei então nos 47 anos, pois é, daqui a pouco é 70 e a Bíblia fala que é canseiro e enfado. Eu quero chegar em 70 sonhando, caramba. Eu posso não dar conta do sonho, mas eu quero chegar lá sonhando, com alguma coisa para fazer. Nem que seja para trabalhar com 60 a mais. Pode ser. Isso é uma postura muito legal, cara. E a gente que tá todo acima de 40, o pessoal que ainda tem menos de 40 já desligou nesse ponto, né? Porque agora começou a nossa terapia da meia-idade. Mas a gente veio aqui pra Espanha, eu vou fazer 47 também, né? No mês que vem. A gente veio pra cá, eu tinha acabado de completar 42... Amor, sou ruim de conta. 2022, Ele olha pra mim, 43. eu já fico, não olha pra mim, igual o professor, sabe? Não olha pra mim, não olha pra mim. Não, eu já tinha 43. Eu tô preenchendo o seu score de DH aqui. E muita gente, assim, algumas pessoas comentaram, nossa, cara, nessa idade, né? Tipo, depois dos 40, mudar de país, começar tudo de novo, língua. aprender idioma e tal, né? Eu sei que 40 não é uma super idade, tem muita lenha pra queimar, igual você falou, mas tem muitas pessoas que acabam chegando num ponto de comodidade na vida, que pode estar bem, pode estar tudo bem encaixado, tudo bem, tem gente que vai, né, nascer, viver e morrer na mesma cidade a vida toda. Tá tudo bem também, tá né? tudo Cada bem. um tem sua vida. Mas a gente nunca pode achar que é tarde demais pra algumas coisas, né? É tão legal, né, ver um pessoal da terceira idade começando a treinar pra fazer uma maratona, cara. Aí você vê gente terminando uma maratona com 70 e poucos anos, sabe? Fala, caramba, eu nunca, né, o meu físico nunca vai me deixar chegar nesse ponto, porque eu tenho lesões que geram pela corrida que não vou conseguir lidar com isso, e essa pessoa conseguiu. Mas eu vou conseguir fazer outras coisas, e a gente vai buscando na nossa vida ficar atento às oportunidades para poder ter experiências diferentes em qualquer fase da vida que seja, né? E a gente tá meio que nesse ponto. E você terminou esse seu tratamento com isso na cabeça também, né? Tem muita lenha pra queimar, né? Eu não Isso sou tudo que eu posso eu ser, ainda né? tenho lenha pra queimar. Eu não sou tudo que eu podia ser na vida, né? Dá pra ser muita coisa ainda. E não quer dizer que é crescer e fazer sucesso e ganhar muito dinheiro, nada disso. Mas
coisas que Deus vai colocando na nossa mão que a gente não imaginava fazer. Outro exemplo é, a gente veio aqui pra Espanha com um projeto em mãos, e quando a gente veio, a gente não fazia ideia que aqui tinha uma universidade que recebia muitos estrangeiros. E a gente veio muito focado assim, não, nosso projeto na Espanha é pra trabalhar somente com espanhóis, nossa visão é pros espanhóis. Apoiar a igreja espanhola. De repente, Deus foi colocando latinos na nossa vida, jovens latinos com quem a gente começou a andar. E a gente falou, não podemos focar nisso, porque o nosso projeto é desse lado. Você pra lá. Você pra lá. Nosso foco é nisso aqui. Não, de repente a gente tá com um monte de estudante convivendo com eles, nossa casa cheia deles, a gente andando com eles, fazendo programas com jovens de 19, 20, 21 anos, por aí, sabe? Etarismo aí, ó. Alguém falou assim pra mim, nossa, Adri, mas como vocês acompanham o ritmo? Ai, gente, vocês com essa idade, gente, se reunindo com molecada de 20 anos, 25 essa idade, anos. eu quero tranquilidade. Adoro, pelo amor de Deus. E é o que renova, inclusive, o nosso ânimo, né? Não, tem duas coisas. Tá com eles, ó, beijo pra vocês aí que estão nos ouvindo. Vocês sabem que vocês são fofos. E quando a gente vai jogar pádel. Pádel é um instrumento que a gente já falou algumas vezes no podcast, mas é um esporte que é tipo um beach tênis na quadra, uma mistura tipo de tênis. squash com beach tênis e tênis. É mais tênis. É mais tênis, só que tem atrás, imagina uma quadra de tênis, atrás dos dois adversários tem uma parede de vidro. E o jogo, ele continua. Se ele pinga na quadra, bate na parede de vidro, a bola tá em jogo ainda. Você continua e passa então, pro adversário. É diferente. A raquete é um pouco diferente e tal, mas é super popular aqui na Espanha. Squash, então. Tênis com squash. Só que o squash tem uma parede na frente e você joga do lado do seu adversário. Isso aqui é uma quadra de tênis normal, só que com as paredes atrás que, enfim, continua jogando. Mas me dá uma motivação tão grande. Quando eu acho que eu tô falando, nossa, Adriana, né, tem que subir escada. Hoje eu vi que o elevador tava estragado de novo, daí vamos brigar com o Manuel, porque o Manuel faz a revisão do elevador e fala que tá ok. Não está ok, Manuel. E daí eu tive que subir escada. Aí eu cheguei aqui Parece que cansada. ele tá em Portugal, né, o Manuel. O Manuel. Na hora que eu cheguei aqui em cima, cansada, aí eu lembro daqueles senhorzinhos jogando pádel maravilhosamente, correndo pra lá e pra cá. E todos eles, eu falo, Paulinho, amor, esses aí no mínimo 70 anos, 60 anos. No mínimo 60, 60 pessoal. e pico. Cara, e joga bem. E joga, destrói, eles jogam Atlético, muito, deixa a gente no chão. Eu falo que eu tenho muita lenha pra queimar. Vou usar essa sua aí agora, Fabrício. E é isso aí, você vê, a mulher que me deu assessoria financeira, ela era diretora financeira lá da Unicamp, da parte de pesquisa, lá do CAPES, não sei o que, CNPq. CAPES é outra coisa. CAPES é outra, CNPq, é um negócio desse aí. A mulher, ela é economista, ela mexia com milhões e tal. E ela se aposentou, ela falou assim, o que eu vou fazer? Ela tem lenha para queimar. Então ela montou esse ministério para ajudar pessoas. Cara, eu não podia fazer outra coisa. Eu dediquei um dos primeiros livros que chegaram da editora, eu dediquei para ela. Porque ela foi aquela que comprou o meu sofrimento e me ajudou e tudo mais. Isso é muito bom, gente. Só que isso é um processo. Não é assim, eu gostaria de escrever um livro. Então agora eu me aposentei e vou escrever um livro. Mas se você não sabe escrever, amigo, não vai dar certo. Cara, infelizmente você está errado, porque hoje a gente tem ferramentas que escrevem pra nós. E essa é uma grande cilada, inclusive, né? Porque você vai achar que escreveu alguma coisa, mas você não escreveu, na verdade. Você escreveu o prompt, né? Eu tomei uma lambada do pastor, tem 2 domingos atrás, mas foi uma chulapada daquelas assim que você sai do culto até de banda, assim. Ele falou assim, vocês estão achando, gente, que vocês têm que descobrir a vontade de Deus? Não é isso que a Bíblia ensina, não. O que a Bíblia te chama é você confiar que a vontade de Deus é a melhor para você. Se Ele quiser te contar, Ele te conta. Se Ele não quiser, Ele não te conta. Mas se você confiar que a vontade de Deus é melhor do que a sua vida progride muito melhor, muito mais fluido. Você descansa, né? Exato. A gente luta tanto, né, Fabrício? E não tinha necessidade de lutar tanto assim, né? Não, a gente dá morro em ponta de faca o tempo inteiro, meu. Mas, ó, só defendendo aí o Fabrício sobre o ChatGPT e o livro dele, uma das coisas que me deixou impressionada foi a quantidade de referência que o Fabrício colocou no livro dele. E como todas as histórias, ele coloca o Salmo 23 destrinchando junto com a jornada dele. Eu senti uma certa briga sua com o Salmo 23, assim, sabe? Você
colocava. Ele me faz dar nos pastos verdejantes, aí vem ali um texto ali embaixo e tal. E é interessante como a sua vida toca no Salmo 23 e como toca com várias referências que tem dentro do livro. Então eu achei isso muito legal, muito interessante e muito rebuscado, né? E o Eu Fabrício, gostei bastante. desde o tempo da coluna dele, né, dos textos que ele escrevia, ele dava mó trabalhão pra mim, que ele colocava 1000 referências bibliográficas nos textos, e tinha que ficar criando link, assim, um por um, no umzinho lá, pra colocar um lá embaixo, dois lá. Às vezes tinha 15 referências de um artigo dele, da coluna no site. Devia usar a Bíblia Online aí, de irmãos.com. Não só de referências bíblicas, mas de bibliografias mesmo, né, de pensadores e escritores e especialistas e profissionais da área em que ele estava falando. E esse livro também é muito assim, né? Tem muitas referências. Não fica aquela conversa gaga, né? Que fica cortando toda hora, mas tem lá o numerinho. Se você quiser ver, você vai ver lá embaixo o que ele está citando lá, né? Então isso é muito legal e mostra uma autoridade para falar sobre o assunto, porque ele buscou, né, muitos pensadores para ajudar a falar sobre isso, né? Olha o hebraico, como é que é lindo, gente. O mesmo versículo que não tem vogais, que a gente tá refrigera a minha alma ou restaura a minha alma, você pode traduzir do hebraico como ele me conduz ao arrependimento. Então, se você pensar, quem está perdendo a alma para o mundo aí, ou para o trabalho, se desmanchando e perdendo não é nem a alma espiritual, é a alma mesmo, fôlego, não tem fôlego para nada, Deus restaura a sua alma. Mas para isso, o caminho é arrependimento. Isso no mesmo verso hebraico. Isso é de uma riqueza tremenda, né? E é o que eu tentei jogar aí. Se você me permite, eu queria ler só um pedacinho bem pequenininho do livro, só para as pessoas até terem uma noção. O autor vai permitir um trecho do livro ser lido aqui? Os direitos autorais? Vai bloquear, não. Não vai derrubar o episódio no Spotify? Mas aqui, um trechinho do livro que fala ele me faz deitar em pastos verdejantes, né? Aí fala aqui, ele me faz deitar. Aí ninguém pode forçar uma ovelha a se deitar, mesmo em pastos verdes e com água limpa. Esses animais dificilmente se deitam. Para que uma ovelha se deite, não basta ter alimento e água em abundância. É essencial que ela também perceba que não há predadores por perto e se sinta segura. O termo hebraico, isso eu não vou falar, tá com traduz, caracteres hebraicos, inclusive. Traduzido como me faz deitar significa literalmente criar condições favoráveis. Em Israel não existiam pastos cercados. Os pastores precisavam acordar de madrugada, conduzir seus rebanhos pelo deserto selvagem em busca de água potável e pastos verdejantes, né? E pastagens verdes. Durante os meses de chuva, a caminhada não costumava ser longa. No entanto, aí o Fabrício brigando com o livro dele. No entanto, no período de seca, o manejo se tornava bem mais difícil. Os pastores precisavam conduzir os rebanhos por longas distâncias, enfrentando o calor intenso e o relevo acidentado durante o dia, o frio e o risco de predadores durante a noite. O pastor do Salmo 23 conduz seu rebanho por caminhos que não são familiares para as ovelhas. Tudo o que elas podem fazer é segui-lo. Isso é muito legal, porque durante uma época é ok, tranquilo, e durante é horrível, mas o que a ovelha vai fazer? Ela tem que seguir ele tranquilamente. E confiar que vai encontrar o pasto, né? Exato. Isso foi bem legal, eu gostei desse trecho aqui. Mas aí, Fabrício, o que você tem sonhado aí, cara, nessa idade aí? Para! Nessa velhice aí que você tá chegando 15 dias antes de mim. Você sabe que eu tô num toró de palpite, assim, que eu tô conversando eu me matriculei num curso de oratória, porque eu gosto de me comunicar. Olha aí, fazendo curso. Aí, muito bom, muito bom. Tô terminando meu curso de React. Olha isso. E de Vue, porque eu amo programar, você sabe disso, Paulinho. É mesmo. Olha aí, amor. É um hobby, eu gosto. Amor, você tem que se matricular na escola de italiano comigo. Adri quer que eu faça italiano com ela. Vai ter aula experimental de graça. Mas pra falar italiano é só fazer assim. Só fazer a mão de cortinha. Eu falei, amor, você tem um apocalipse aqui e você tem que buscar o consulado italiano. Você vai que esse passaporte italiano, você esfregar no consulado lá e não vai falar italiano? Que coisa feia. Agora tem que falar, senão você não dá conta. Eu falo espanhol, eu sou cidadã espanhola e falo espanhol, você que lute com o italiano. Eu posso ter, mas para validar o passaporte, você tem que chegar lá, tem prova de italiano. Eu tô tentando, e aí a discussão minha com o meu professor de oratória, é criar alguns produtos
para coisas que eu já faço, só que eu faço muitas vezes, mas eu vou fazer uma vez só, para evitar retrabalho. Então, por exemplo, eu faço uma consulta pediátrica pré-natal. Eu ensino a gestante que está quase ganhando neném, o que ela vai esperar, como é que ela vai cuidar do neném, como é que o leite vai descer, que todo mundo vai jogar ela para baixo, falar que ela é incapaz, que ela não pode, que ela tem um peito muito grande, ou peito Que não muito pode pequeno, dar mamadeira, ou que peito tem que ela dar não tem mamadeira. peito, vai dar. É uma consulta longa, vai 1 hora e 20. Ali algumas mães choram, se emocionam Aí e você tudo faz com um mais. grupo Eu faço essa consulta individual. individual? Olha isso, que legal. A ideia que eu quero montar é fazer ela como uma palestra, né? Mas usando uma linguagem mais divertida, mais light, com mais piadinha, tal. Esse seria um produto. Um segundo produto que eu queria também tentar desenvolver é um stand-up Olha isso. para pais de nenéns de 1, 2, 3 meses, porque é a fase mais difícil. Nossa, você Caramba. deve ter muito conteúdo nisso, Esses velho. casais Chega. têm uma sensação que a vida deles, depois que teve filho, encolheu. Porque, pô, o pai tinha quinta-feira à noite do futebol, a mãe tinha quarta à tarde com as amigas dela, ela tinha tal coisa. E de repente o neném chegou e exige muito do casal. E tem mãe que tem que largar do emprego porque tem que cuidar dos filhos. Então esse sentimento de que a vida fez isso aqui, ela encolheu. Então, se eu faço algo para fazer esse pessoal rir, liberar, dar uma descarga de dopamina, que é prazerosa, Olha aí, amor, pra você. A dopamina. traz um pouco mais de leveza para a parentalidade, tanto para o pai quanto para a Claro. mãe. Que legal. Então, esses 2 produtos eu acho que deve sair. Caramba, o stand-up, mano. Que coisa interessante. E já está com mais da metade escrito. É mesmo? Olha que legal. Que legal. Eu só preciso de fazer o timing, Tem né? que testar com o pessoal Eu vou mais fazer com chegado e Focus tal. group. Que legal, que legal isso. Ah, mas conta, não, agora eu quero que você o famoso, como se você estivesse no Não. Jô Soares agora. Vai dar uma palhinha, então, do seu stand-up Você quer aqui. um tostão do Um stand-up? tostão do seu stand-up. Eu quero ver, vamos lá, se você leva jeito mesmo. A gente vai julgar agora. O que nós podemos pensar? Foi pego de calça curta, amor, pelo amor de Deus. Tem um amigo nosso um casal de amigos nossos, eles adotaram um casal, né, de irmãos. E a gente sempre conversa sobre a série que a gente tá assistindo, né? Aí eu falei pra ele, cara, você já assistiu Pluribus? Eu tô maluco por ela e tal, né? Ele falou, ó, tô esperando a minha mais nova completar 18 anos pra ver se eu consigo assistir, sabe? Porque ele tá no meio do recém-nascimento dos filhos dele lá com ele, né? Então dá pra entender que a gente que passou por isso sabe que foi uma fase complicada, mas a gente sempre disse, cara, e a gente sempre aconselhou nossos amigos com relação a isso, quando estavam perto de ter bebê, porque o conselho que vem é sempre, cara, aproveita pra dormir bastante, que depois você não vai dormir mais, aproveita pra ver todos os filmes que você quer, porque depois você não vai ver mais. A gente sempre falou, cara, é verdade. É a gente, verdade, mas é um a gente, conselho ruim. a gente sempre dormiu fala. menos, a gente viu menos filme, eu controlo todos os filmes que eu assisto. Quando os bebês eram recém-nascidos, você vê o gráfico baixando assim por um tempo, depois subindo de novo. Só que o prazer que veio com tudo isso substitui todas essas perdas que você teve, né? Então valeu muito a pena essa fase que a gente viveu e essa palavra positiva que a gente tenta dar. E é isso que eu pretendo fazer no stand-up, porque eu sou um contador de história, então eu não sou piadista. Dos elementos que eu faço, por exemplo, na primeira consulta, chegou o recém-nascido. E eu preciso ensinar essa mãe que o recém-nascido é um ser humano imprevisível. Ele pode acordar. Então eu vou contar, mãe, olha, seguinte. Não tem nana neném que controle o horário do bebê, viu? Não. Olha isso. Aí vocês chegaram na loja, eles ofereceram para vocês 2 produtos. No primeiro produto, chamava Reborn. Nesse é sensacional. Você instala o chip que você quiser. Você põe o chip do choro, o chip do xixi, do cocô. Você ainda instala o chip do papai e mamãe. Ainda tem uma vantagem. Pelo celular, você programa a hora que ele acorda, mija, caga e faz tudo que você quiser. E desabilita a cólica, que se você quiser também, né? Desabilita. Você nem instala o chip. Só que vocês não gostaram desse produto. Vocês resolveram encomendar o Newborn. O Newborn, ele já vem com o sistema operacional embarcado, com todos os aplicativos, só tem um problema. Lá dentro da barriga da mãe ninguém ensinou ele a usar os aplicativos.
Então, a partir de hoje, gente, vocês vão ter que ensinar esse neném a usar o aplicativo da fome, o aplicativo do choro, e vocês vão ter que aprender a reconhecer cada um Vai deles. ter que aprender a usar o aplicativo com o usuário junto já, né? Porque às vezes você Fora clica o quando botão a errado. criança vai fazer o salto de desenvolvimento, que é justamente quando chega um upgrade no sistema operacional. E aí corre o risco de dar tela azul no neném. Ele aí fica lá naquela congelado, freeze. Então eu quero trabalhar meio contando histórias assim, das comadres falando assim, poxa, esse neném tá trocando o dia pela noite. Aí nessas horas eu tenho que contar até 20, porque 10 não dá mais. Eu falei, senhora, dentro da barriga dessa menina aqui não tinha lâmpada, não. CPFL não botou luz aqui, não. Esse menino tá muito mais à vontade de madrugada do que de dia. Eu, no lugar dele, queria acordar só de madrugada. É escurinho, é mais silencioso. Aí o pessoal fica todo felizinho. Se eu for juntando tudo isso, eu consigo montar um negócio bem Bem leve, legal, assim. com certeza. Tem que falar que é normal o pai ficar perdido, apesar de que eu acho fofo. Mas a maioria dos pais que eu conheço, a gente tem um casal de amigos que é próximo nosso aqui, eles tiveram um bebezinho pequenininho. E é muito fofo, como o pai é sempre muito proativo, mas ele tá sempre com uma cara de perdido. E Sempre. Sempre com a cara de panguada na... sempre eu vou pra lá, vou pra cá, eu pego ou não pego, o que você quer que eu faça? Mas sempre muito proativo. E eu acho legal porque o pai tem que fazer isso mesmo. Ele tem que estar lá proativo e tá tudo bem, ele tá com cara de perdido, né, amor? Todo pai, né? Você tem um neném recém-nascido, uma mãe recém-nascida e um pai recém-nascido. E se você tiver 3 filhos, você vai ser mãe pela primeira vez daquele neném. Então não existe essa história de mãe segunda, terceira, quarta viagem. É Toda verdade. gravidez é a primeira viagem. Aí eu falo assim, vocês sabem o que um recém-nascido faz muito bem sem ninguém ensinar? Cagada. E sabe o que um pai e uma mãe recém-nascido faz? Cagada também. Se vocês não aprender a rir das cagadas de vocês vão achar que vocês são as piores pessoas do mundo. Isso já dá aquela quebrada na consulta e tá tudo bem. E tá tudo bem. Fazer cagada todo mundo faz. E é bom, né? E é natural. Esse que é o pior. Se você não faz, tá errado, né, cara? A coisa tá meio desregulada. Mas aí, você ia contar mais uma coisa? Mais um plano? O que mais vem? Cara, eu tinha um plano de fazer. Aí é um plano, é um sonho grande. Isso eu vou precisar de Deus e de muita gente me ajudando. É montar um resort pras mães cansadas. Não? Ah, não. Continua. Esse seria, talvez, uma boa ideia. Eu vou pôr na minha lista, cara. Passou a Seria ser um negócio. agora, né? Até que eu ganharia uma grana. É criar um projeto Timóteo, mas para jovens profissionais. Tem muito jovem cristão hoje saindo da universidade de farmácia, de enfermagem, de medicina. São jovens médicos, enfermeiros, farmacêuticos. E eles não têm uma referência cristã como um mentor, um tutor, alguém onde eles podem desabafar, onde eles podem fazer aquilo que a Bíblia fala, confessem os seus pecados uns aos outros. Então, eu tinha um sonho de criar ou um grupo, ou um sistema que conectasse esse tipo de gente. Um profissional mais experiente com o outro na mesma área, que seja mais jovem. E eles vão ter a obrigação de se encontrar, ou presencialmente, ou pelo Zoom, que seja, mas justamente para prestar contas um para o outro e criar um vínculo. Esse é um projeto que esse está no coração. Os outros já estão no papel. Cara, seria muito legal. Eu, como farmacêutica, fiquei aí muito tocada, porque muitas vezes na profissão a gente encontra muitos dilemas éticos, né? E aí, aonde choca com o cristianismo e você não conhecer ninguém da sua área que viveu por isso e você não saber por onde ir, é mais complicado mesmo. E influencer, o médico influencer, você não caiu nessa tentação, não? De criar conteúdos pra rede social? Eu caí, mas não deu certo. Eu ia falar, você tem uns videozinhos aí, viu, tio? Caiu, mas Falei. não Hora que rolou. lá atrás, ó, volta aí, lá atrás, uns 30, 40 minutos no começo da nossa conversa. Falou, joga o nome do Fabrício Battistoni aí no Google. Joga não, gente. Ó, tem um canal no Instagram, tem canal no YouTube. Mas eu tenho uma intimidade com a câmera, assim, da mesma coisa que eu entendo de mecânica de aviões nucleares. E aí eu fui gravar os vídeos pro YouTube, contratei uma moça e tal, pra Que fazer legal. bonitinho, que eu ia fazer no teleprompter.
beleza. E, cara, ficou horrível. Não fica natural. Eu A nem minha, vi, a minha eu nem vi. entonação ficou monótona. Eu Que olhei dó. aquele trem e falei, isso não é possível, velho. Não vai rolar. Aí depois eu andei fazendo uns curtinhos pro Instagram. Aí eu botava uns filtros, que as perguntas que o pessoal mandava. Aí é legal, Aí, não é ou não? então, as crianças achavam mais graça que as mães. Porque aí eu botava a cara do Shrek em mim, respondendo a pergunta e tal. Mas o tempo não dá, porque eu Sim. gosto Exige daquilo demais, que eu né? produzo ter lastro na literatura. Eu mostro sempre a bibliografia por baixo. Aham, Para a pessoa gente saber que o que eu percebeu. estou falando tem credibilidade. aham. Não é, eu acho que, né? Mas em resumo, então, nossa conversa aqui é... O negócio é que você vai ser criança, mas o seu destino não é ser criança para sempre, não. Paulo fala. Tô te dando leitinho aqui, mas eu queria dar comida para vocês. Vocês não aguentam. Mas ele queria dar alimento sólido. Então, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto, falou, peraí, gente, vocês estão faltando aqui é maturação. E para amadurecer, você tem que passar por lugares desconhecidos. Esses lugares podem ser espinhosos, podem ser escuros, podem ser dolorosos, podem ser sangrentos, mas você tem a promessa de Deus que você não vai passar por nenhum desses lugares sozinho. Isso é a mensagem. Para ir da infância para a maturidade é entender que a trajetória não será feita sozinha. Será feita na companhia do Senhor, que é o meu pastor. Que legal. Que bonito. Hoje a gente teve uma reunião muito especial e uma das pessoas depois mandou um texto aqui no grupo dos missionários que a gente faz parte e eu achei muito interessante e casou muito com o que você falou também ao longo do programa e também com o livro. Ela falou assim, só para compartilhar algo que Deus tem falado. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus tem nos encorajado a buscá-lo além da superfície. Ele está sim na superfície, onde o relacionamento é raso, frio, aparente. Mas ele está no profundo também, onde é intenso, quente e no secreto encontramos acalento. O tempo é hoje. O mundo tumultuado agita as águas da superfície, mas no profundo há tranquilidade. Seja encorajado a mergulhar. Eu achei tão legal, eu achei tão bonitinho. Tomei mais uma lambada. E mergulhar é complicado, né? É difícil, porque muitas vezes é escuro, é frio. Ainda mais nessa idade que a gente tá. Ai, amor, para de falar da idade. E a gente tem medo, né, velho? Você vai. Eu vou dar uma corridinha, às vezes até ali na esquina. Ai, o Você vai assim, tornozelo dói. O medo de a lesão, canela né? dói e tal. E o medo de pisar em falso e ficar 3 meses pra curar essa torção? Então, não, cara. gente. Aí foi a formatura da Lorena de 8ª série, que agora nem 8ª série sabe. Eu não sabia. Eu era obrigado a dançar valsa com ela. É. Aí eu fui dançar a valsa. Vai eu, Capial, vou dançar. Eu não sei dançar, gente. Aí daqui a pouco me grita a Samila lá do meio da pista de dança. Você tá dançando forró! 2 pra lá, 2 pra cá. Eu falei, mas eu nunca dancei valsa, só sei dançar forró. Aí eu falei, então muda. É um pra lá e um pra cá. Ah, tá. Então um pra lá, um pra cá. Vamos lá. É isso aí. É o jeito. É isso aí, Muito gente. bom, gente. Muito bom. A gente espera que tenha inspirado algumas pessoas. A história do Fabrício é muito legal e o jeito que ele olha pra vida e compartilha esses insights sempre é muito legal também. Então foi muito bom ter você aqui com a gente, comemorando os 20 anos do podcast, mas muito mais de amizade. Então, obrigado, Fabrício, por estar com a gente. Leiam o livro dele, né? Que tem conteúdo muito interessante aí, você pode ter acesso a ele. E a gente continua nessa amizade, nessa parceria aí por mais muito tempo ainda, Fabrício. E aí, qual que é o meu diagnóstico? Você vai mandar por e-mail ou você vai cobrar? O seu diagnóstico é uma pessoa que toma banho no formol, que não envelhece. Olha aí. Porque agora esse podcast tá em vídeo, você pode comprovar isso. Isso, estamos no YouTube e no Spotify. Você pode compartilhar nosso conteúdo, ver nossa carinha, ver o Fabrício aí também, com a carinha de 45, né? Podia dizer assim, bem mais jovem. Tá jovem, tá jovem. Estamos todos jovens. Estamos. Somos tão jovens, já A dizia. minha mulher me acha lindo. É, isso A minha mãe importa. também acha, mas A ela sua não tá também enxergando acha, bem. amor? Acha. Minha mulher não me acha lindo? A sua mãe te Minha acha mãe bonito. me acha lindo também. É o que importa. Duas mulheres da nossa vida nos acham bonitos. Ótimo, perfeito. Tá E bom a demais. cachorra também é apaixonada por ele, viu? É, Então, então tem 3.
Valeu, gente. A gente Tá se vê bom, por gente. aí. Beijo, tchau, tchau.